Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, tá? O objetivo principal é fazer correções de atividades aplicadas em aulas anteriores. Peço que vocês estejam tanto com o livro de língua portuguesa quanto com o caderno em mãos. Façam as comparações necessárias entre as respostas de vocês e as respostas que estarão aqui nessa videoaula. Percebendo que erraram alguma questão, dá pausa na videoaula, tá? E faça a correção direitinho, lembrando que quando voltarem às aulas presenciais, eu estarei dando visto, tá? Em todas essas atividades e observando quem fez e quem não fez a correção, tá bom? Vamos iniciar então aí as correções. Na página 91, nós temos aí gráfico de barras. Letra A. Que equipamento de acesso à internet o gráfico compara? Resposta: microcomputador e celular. Letra B. O que foi usado nesse gráfico para indicar os equipamentos? Resposta: legenda de cores. C. O que indica a leitura da linha do gráfico? Indica que os dados se referem ao Brasil e a cada uma das 5 regiões do país. Letra D. O gráfico apresenta também uma linha vertical com números. O que esses números indicam? Eles indicam o percentual de pessoas que fazem uso de internet em cada região. Letra E. Por fim, observe e compare as barras com diferentes comprimentos e responda. Primeiro pontinho. Qual é o equipamento mais usado nos domicílios em todas as regiões? Resposta: telefone celular, né? Telefone celular. Segundo pontinho. Que região concentra o maior número de domicílios com acesso? Região Sudeste. E o terceiro pontinho aí, a resposta é pessoal, tá? Vamos para a página 92. Nós temos aí o gráfico de linha. Letra A. Qual é a diferença entre esse gráfico e o anterior? Resposta: o gráfico anterior apresenta várias barras, cores e legenda. Já este apresenta apenas uma linha. Letra B. Que informações esse gráfico apresenta? O percentual de usuários da internet no Brasil por ano. C. Qual é o período a que se referem os dados apresentados? De 2008 a 2016, 9 anos. D. Em que período se deu o maior acréscimo? Em que período se deu o maior crescimento, né? Eu tenho aí de 2008 a 2009, de 34 a 39 milhões, e de 2010 a 2011, de 41 a 46 milhões, tá? Agora eu tenho aí a letra E. O que é possível concluir sobre o uso da internet no Brasil ao ler esse gráfico? Resposta: é possível concluir que houve um crescimento no percentual de usuários da internet no Brasil nos anos 2018 a 2016, tá? Agora nós temos o gráfico de setores. Letra A. Em relação ao aspecto visual desse gráfico, em que ele difere dos anteriores? Resposta: ele é circular e está dividido em duas partes, os que concordam e os que discordam, e apresenta cores, como o gráfico de barras, e diferentemente do gráfico de linha. Eu tenho aí letra B. Que informação é apresentada neste gráfico? A porcentagem de adolescentes que concordam que já deixaram de publicar ou já deletaram algo na internet por medo das consequências. Letra C. Qual foi a resposta da maioria dos jovens? A maioria já deixou de publicar algo ou já deletou por medo das consequências. E a letra D, a resposta é pessoal, tá? Bom, alunos, aí as questões que estão nas páginas 93 e 94 exigem respostas pessoais, tá? Escrevam as respostas pessoais nos comentários compartilhados da plataforma, tá bom? Agora nós vamos direto para a página 96.
onde nós temos aí, observe a frase a seguir e responda as questões em seu caderno. Meninos viram hit na internet. Qual é a forma no infinitivo? Qual é a forma no infinitivo do verbo presente nesta frase? Virar, tá? B. Qual é o radical? Vir. C. Pela terminação, a que conjugação esse verbo pertence? Primeira conjugação. D. Na frase, a pessoa do verbo é eles. Escreva como ficaria o verbo flexionado nas seguintes pessoas. Eu viro. Ele vira. Nós viramos. Tá bom? E eu tenho a letra E. Por essa mudança de pessoa, é possível observar que se trata de um verbo regular ou irregular? Resposta regular, tá? Agora nós temos aí a página 97, número 1. Leia a tirinha reproduzida a seguir, atentando para as formas verbais e a situação em que elas são empregadas. Então, eu tenho certeza que vocês fizeram uma leitura direitinho aí dessa tirinha, né? Vamos para a letra A. Identifique e escreva no caderno as formas nominais que você encontrar na tirinha. Eu tenho aí perguntando, tocando, falar, tocando. Então, eu tenho tocando 2 vezes aí. A letra B, sobre as formas verbais empregadas na tirinha, copie no caderno o que faz sentido afirmar. Eu tenho certeza que vocês leram aí a afirmativa 1, 2, 3 e 4, tá? E quais são as afirmativas, dessas 4 afirmativas, quais são as corretas aí, né? As que faz sentido afirmar são as afirmativas 1, 2 e 4, tá? E eu tenho aí letra C. No terceiro quadrinho não há balão de fala. Pela cena, o que se pode concluir? Pode-se concluir que Sally se dá conta de que ele não responde para ela e continua tocando o piano, tá? A letra D é a resposta pessoal, tá bom? E nós temos aí a número 2, leia a propaganda reproduzida a seguir. Tenho certeza que vocês fizeram a leitura direitinho. E tem um quadro, né? Copie no caderno o quadro com os verbos empregados na propaganda e preencha-os com as formas nominais correspondentes. Então, eu coloquei o quadro aqui para vocês, tá? Então, o verbo ser, no infinitivo fica ser, no gerúndio sendo, no particípio sido. Emagrecer no infinitivo emagrecer, no gerúndio emagrecendo, no particípio emagrecido. Ensinar no infinitivo fica ensinar, no gerúndio ensinando e no particípio ensinado. Relaxar no infinitivo fica relaxar, no gerúndio relaxando, no particípio relaxado. Descabele no infinitivo fica descabelar, no gerúndio descabelando, no particípio descabelado. Coma no infinitivo fica comer, no gerúndio comendo, no particípio comido. Brinque no infinitivo brincar, no gerúndio brincando, no particípio brincado. Mude no infinitivo mudar, no gerúndio mudando e no particípio mudado. Grite no infinitivo fica gritar, no gerúndio gritando, no particípio gritado, tá? E aí eu tenho na página seguinte, continuação aí da número 2, eu tenho a letra B que fala assim: as formas nominais do infinitivo indicam a conjugação a que o verbo pertence. Observe no quadro as terminações dos verbos no infinitivo, agrupe-os de acordo com as conjugações. E eu coloquei o quadro para vocês aí. Primeira conjugação, verbos terminados em ar: ensinar, relaxar, descabelar, brincar, mudar, gritar. Segunda conjugação, verbos terminados em er: ser, emagrecer, comer. E não tem aí nesse quadro acima aí, não tem verbos da terceira conjugação, tá bom? E agora nós temos aí a letra C. Note que além do emprego dos verbos no infinitivo, há o emprego das formas verbais no modo imperativo. Que função os verbos no imperativo têm neste texto? Os verbos no imperativo têm a função de dar uma ordem a alguém. Nesse caso, eles dão uma ordem, um conselho ao leitor da propaganda, tá? E eu tenho aí letra D. O texto da propaganda parece fornecer uma receita às avessas. O que o faz parecer assim? Nós temos aí, no texto da propaganda, dá conselhos aparentemente contrários ao objetivo que se deseja alcançar. Geralmente se acredita que para ser bonita deve-se estar arrumada e não descabelada.
para emagrecer devemos comer menos e não simplesmente comer e etc. O texto da propaganda tenta romper esses padrões, tá? Eu tenho aí a letra E, a resposta pessoal, tá? E logo em seguida há um pedido para você, a número 3, né? Leia as frases a seguir. E lá tem as 4 frases aí, lá embaixo diz assim: copie no caderno os verbos das frases lidas e escreva diante de cada um o infinitivo correspondente. Eu tenho certeza que vocês fizeram uma leitura aí dessas frases. Vamos diretamente para a resposta, tá? Então, nessa primeira frase aí, eu tenho o verbo joga, no infinitivo fica jogar. O verbo fica, no infinitivo fica ficar, tá? Na segunda frase, o verbo existo, no infinitivo fica existir. E nasci, no infinitivo fica nascer. Na terceira frase, concedeu, no infinitivo fica conceder. E na quarta frase, saíram, e no infinitivo fica sair, tá? E logo abaixo, ainda na página 98, nós temos hora de organizar o que estudamos, tá? Então, eu tenho aí, primeira conjugação, verbos terminados em ar, né? Exemplos, jogar, ficar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, tá? Er, né? Er. Exemplos, nascer, conceder. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplos, existir, sair, tá? Bom, pessoal, essa é a nossa videoaula sobre as correções das páginas 91 a 98, tá? E qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, tá? E Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima aula.